Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou a Melissa, estudante de jornalismo aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E essa live é uma atividade parte da disciplina de Laboratório de Jornalismo Audiovisual 2. Bom, o tema de hoje é um assunto muito relevante na nossa sociedade, tanto nos dias de hoje quanto pensamos para as próximas gerações. Meio ambiente. A gente vai falar sobre clima, sobre mudanças climáticas, sobre desmatamento. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui a ambientalista Mara Calves. Muito bem-vinda, Mara. Obrigada pelo convite. Bom, Mara, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho como ambientalista. Tá, aí eu preciso começar pela minha formação, né? Eu sou professora de geografia, me especializei na área de educação ambiental, o mestrado em educação e estou fazendo meu doutorado em desenvolvimento local. A minha área de pesquisa é resíduos sólidos, já há 35 anos. Foi o que me trouxe a pesquisar a problemática ambiental, não só advindo do descarte errado do resíduo, mas a geografia ela estuda a relação do ser humano com o seu meio ambiente. Então, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais, eu resolvi envolver a minha formação e a minha paixão, vamos chamar assim, pela educação. E também comecei a escrever livro para crianças infanto-juvenis, trazendo a pesquisa científica dentro das obras, com o objetivo aí não só de plantar novos leitores, mas a obra paradidática ela traz dentro do enredo temáticas a serem trabalhadas. Então, se tornou um propósito de vida para que eu pudesse colaborar, né? E o livro é algo material que vai ficar após a minha vida passageira, mas enquanto eu estiver aqui, eu escolhi levar informações para que a gente pudesse entender melhor a relação. Eu, enquanto ser humano, né, a única espécie racional, o como eu posso viver de forma a pensar em ações sustentáveis, em pensar em ações que reverberem na proteção para as futuras gerações. Então, esse envolvimento enraizado veio de 20 anos de voluntariado. Minha formação, meu trabalho era outro. E dentro da ajuda humanitária, vamos citar dessa forma, para o catador de material reciclável, que, no meu entendimento, a preocupação maior era o descarte errado. Mas quando eu vi alguém catando aquilo que alguém estava jogando fora, e aí achava que era lixo, e para ele a geração de renda, eu resolvi desfocar um pouquinho desse descarte errado para tentar ajudar esse público, vamos chamar assim, que já são reconhecidos, pela CLT, e me envolvi de uma forma em que mudou totalmente a minha formação e mudou totalmente o meu objetivo, tanto como ambientalista, como professora ou como escritora. Bom, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é o aquecimento global. Bom, nas relações humanas, e assim, é importante dizer que essa evolução científica, tecnológica, em que o ser humano retira a matéria-prima da natureza para criar espaços como esse, que é um meio ambiente, mas construído pelo próprio ser humano, retirando matéria-prima, e esse retirar, eu estou desfalcando algo para alguém, matas que podem estar na cadeia alimentar de algum ecossistema. Então, a problemática desse aquecimento global, desse aquecimento e mudanças climáticas, e não é assim, não é hoje, estou fazendo hoje e já está, não, isso vem ao longo do tempo, e assim, a evolução tecnológica ela está mais rápida. Sim. Vou citar um exemplo, sou campograndense, 35 anos atrás eu trabalhava com uma máquina chamada Telex, nem meu filho de 33, nem minha neta de 12 conheceram o que é isso. Então assim, num pequeno curto espaço de tempo, nós temos hoje o celular, que é além de uma biblioteca, é um telefone, é uma agenda, e que nos conecta a qualquer parte do mundo sem um custo, Eu digo assim porque você está falando com a pessoa que está lá do outro lado, você está pesquisando, é uma biblioteca, se bem utilizada. E dentro desse processo de inventar coisas, surgiu a embalagem, porque a população cresceu demais. Essa evolução aconteceu para atender o quê? As necessidades. O alimento, a moradia, roupa. E esse processo de aumento da população e o modo capitalista de produção, eu vou criando coisas que, além da retirada dessa matéria-prima,
E aí a destruição ela pode acontecer ao longo de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Né? Mas o ser humano também, com sua capacidade de inteligência, ele, além de descobrir a garrafa PET para transportar o alimento, aí, no caso, o refrigerante, para todo o espaço do planeta, ele criou também como reciclar essa garrafa PET. Então, assim, a tecnologia ela avança. Mas as ações corretas para o gerador consumidor, que compra coisas e o resto do que você consome não acompanhou essa evolução, e, na verdade, a gente, tratando um pouco sobre a educação e o processo de informação, a minha geração, né, ela não teve na universidade essa preocupação, não estava nas redes sociais como estão hoje, não estava na mídia esse chamariz, olha, está chovendo muito aqui, espera aí que está esquentando mais aqui, olha o aquecimento, olha o desmatamento. Então, hoje, não é que virou moda, eu acho que está numa concentração de tantas atividades negativas dessas ações ao longo do tempo, Um acúmulo, que escancarou, né? Mas isso é ao longo do tempo. Só que eu descarto coisas e muita gente fala assim, joga fora. Mas fora para onde? O planeta é um só. E tudo que eu retiro da matéria-prima, que viram coisas, vira resto. E esse resto é que não evoluímos aí na preocupação. Fui eu que comprei, a caixa é minha, a garrafa é minha. Eu paguei pela embalagem, mas o que eu vou fazer com isso? Muita gente já sabe da importância da reciclagem. Né? E dentro desse processo, o aquecimento global, essa mudança de todo o clima, para que a gente entenda sobre aquecimento global, a gente precisa entender que a esfera, a biosfera terrestre, né, a atmosfera, porque quando a gente fala assim, o efeito de gases estufas, primeiro a gente tem que separar para entender que ele é bom. Ele já estava aqui antes desse descarte de gases na atmosfera por produção de indústria, comércio, automóvel, pecuária. Então, nós já tínhamos esse efeito. E é esse efeito estufa que nos trouxe a vida. Sem os efeitos dos gases na atmosfera, que quando entra o sol não deixa reverberar todo ele, né? Ou senão nós estaríamos muito quentes. Então, ele traz esse conforto térmico para a vida. Sem esses gases na atmosfera, não existiria flora, fauna, ser humano. Tá? Partindo desse princípio que ele é bom que ele exista, mas dentro dessa criação de construção de coisas para se ter, as indústrias funcionam às vezes 24 horas, né? Muitas vezes com mão de obra escrava lá do outro lado do país para trazer produtos baratos que a gente compra e que não tem durabilidade, que vira lixo, que vira descarte. Né? A gente precisa entender que esses 8 bilhões de pessoas estão vivendo dentro do mesmo espaço, mesmo que seja global, e as pessoas falam assim, mas é lá do outro lado do mundo. Sim, vai reverberar aqui para nós. Né? E aí, indústria, gás carbônico do automóvel, a pecuária emite muito metano, nós temos aí as queimadas de folhas, né, secas, temos aterros sanitários e lixões que emitem, então, essa produção de tudo para nos sustentar, nos trazer conforto, houve um excesso de emissão de gases para a atmosfera. Então, o que era ideal, começou a formar uma camada espessa, e aí nós temos esse aquecimento, por quê? Porque o Sol está continuando mais tempo, né, conosco. E aí a circulação de ar, circulação de marés, tudo interfere por conta dessa camada de ozônio. E esse aquecimento global tende a piorar. Sim. Mara, a gente vê, principalmente aqui no Brasil, os ambientalistas falando muito sobre o desmatamento da Amazônia, do Cerrado. Eu queria que você falasse um pouco qual é essa relação da destruição das florestas com a mudança climática, o aquecimento global e esse calor que a gente está tendo ultimamente. Bom, quando se fala em Amazônia, muitas pessoas, quando entendemos que a Amazônia ela é o pulmão, né? No caso das florestas que estão aí fazendo a fotossíntese e também expelem a água, né? Para a formação de nuvens, enfim. Da quantidade de árvores que nós temos lá na Amazônia, ela é responsável, toda essa evaporação, os chamados rios voadores, que são essas nuvens que vão caminhando, né, com o transporte aí pelas nuvens e
pelo ar, eles fazem exatamente o ciclo caindo no centro-oeste do Brasil, sudeste do Brasil, cerrado do Brasil. Então, se nós destruirmos mais ainda a Amazônia para plantar, para pecuária, além da queimada que emite esses gases de efeito estufa, eu estou diminuindo a quantidade de evaporação e de água vindo para o centro-oeste. Né? Então, diretamente está ligado sobre a sobrevivência, porque se pegarmos no globo, né, o mapa, na mesma região que nós estamos no Brasil, na África, é deserto. Na mesma região, na Ásia, é deserto. E nós não temos deserto por conta da mata da Amazônia, por conta desses rios voadores que desaguam suas águas aqui no Mato Grosso do Sul. Mara, e aí quando a gente fala de Amazônia, a gente pensa também que com esse foco voltado para o desmatamento da Amazônia, o cerrado acabou ficando um pouco exposto, né? Sim. Alguns ambientalistas usam aquela expressão do bioma de sacrifício, né? Explica pra gente um pouco sobre isso. Então, essa mesma... toda essa carga de água que nós estamos diminuindo, né? A recepção aqui no centro-oeste, no cerrado, ela atinge diretamente, né, a nascente de várias bacias hidrográficas, as 3 principais do Brasil, e aí nós temos no centro-oeste os nossos mares subterrâneos, né? O maior está na Amazônia, o segundo está aqui, o Aquífero Guarani, e diretamente todas as águas da Amazônia que não caem ou caem em menos quantidade aqui no Cerrado, diminui a quantidade de águas para nascentes da bacia do São Francisco, da bacia Platina. Então, assim, é essa conjunção de ligação que nós deveríamos entender a importância de não desmatar. No Centro-Oeste nós temos Mato Grosso do Sul como os estados que mais plantam, né? A agricultura e a pecuária extensiva está aqui conosco, está no Cerrado. Então nós estamos desmatando esse bioma cerrado também para plantar. Nós estamos até no Pantanal desmatando, não é só na Amazônia, para poder plantar e para poder ter a agro e a pecuária em ação, né? Então, o Cerrado, o Pantanal, porque quando se fala do Cerrado, parece que ele está desligado. Não, o Cerrado ele está cercado pelo bioma da Amazônia, ele está cercado pelo bioma do Pantanal e da Mata Atlântica. Ele está bem ali no meio. Se eu destruo, e se ele é nascente para as bacias hidrográficas do Brasil, com certeza, toda cidade que passa próxima dessas bacias também vão sofrer. E aí, quando eu falo isso, é o ser humano. E afeta toda a conjuntura, né? É o ser humano que está sendo, indiretamente, esse agente poluidor e que deveria ser o agente de preservação. Né? Dá para fazer diferente? Dá. Tem formas tecnológicas, a evolução tecnológica dá para se ter a criação bovina fechada, sem deixar mais pasto, porque quando se faz o plantio do pasto para o gado, aquele tipo de braquiária ele acaba com o solo. Então, assim, as pessoas que estudam também sabem que a gente pode ter uma outra escolha. E isso, médio e longo prazo, vai acontecer, porque a gente está destruindo o solo, plantando, não está deixando o solo respirar e também não está nutrindo o solo. É a água, né? E independente do cerrado que você fez a pergunta, eu acho que a reflexão serve para o Brasil todo, para a América do Sul toda, né? E para o planeta como um todo. Bom, mantendo a pergunta no quesito desmatamento, a Amazônia caiu em 42% e o Cerrado aumentou em 22%. Por que se dá esse fenômeno e como isso pode afetar aqui no Mato Grosso do Sul? Nós temos que entender que a política, né, as legislações, o ordenamento jurídico está umbilicalmente interligado sobre essas ações humanas. Então, se está diminuindo na Amazônia, alguma coisa está afetando diretamente. Fiscalização, controle, né, o IBAMA, a federação, os estados, porque se teve uma preocupação quando das últimas queimadas na Amazônia, também tivemos o olhar do Brasil todo na questão do desmatamento para aumento de pecuária e agricultura, e a própria sociedade local faz esse apelo. Então, quando se diminui, tem outras intervenções, e todas elas são humanas,
e a partir dos nossos direitos e deveres enquanto cidadão, né? A Amazônia já é patrimônio mundial, mas se o povo brasileiro não entender, né, que a importância de se preservar, primeiro vai atingir o próprio, né, o próprio cidadão que mora aqui, e quando é fugindo de foco. Uma hora vai estar 22 aqui, outra hora vai estar 40 lá, e a outra hora vão mudar, mas a reflexão que eu trago é o seguinte: será que todo desmatamento ou toda ação, né, de queimadas, sejam elas naturais ou ocasionadas pela ação humana, nós estamos vivendo, acho que 2020, agora de novo 2023, a queimada do Pantanal está... Sim. Recentemente, né? Essa semana, Sim. Quer dizer, São Pedro mandou uma chuvinha, tudo bem, porque o pessoal estava sofrendo para poder pagar os focos de incêndios, né? Então, a diminuição ou o aumento, no meu entendimento, tem ação humana que pode diminuir, pode aumentar, se unir. O povo não, o ser humano. Vamos tirar aí o Brasil de cena. Qualquer cidadão, né, se unisse, ele muda qualquer situação. Não é só na hora da eleição para votar na pessoa, que muitos não leem nem as propostas de campanha do seu candidato. Até hoje ainda não existe esse exercício cidadão para saber se aquele deputado, ou aquele vereador, ou aquele prefeito, ou aquele, enfim, deputado estadual, senador, se tem dentro da política dele algo que pense nessa preservação, nessa proteção. Quando se fala sobre resíduo, por exemplo, as pessoas só entendem quando a gente fala de lixo. Aí, lixo é fedido e feio, eu prefiro que tire saco de frente da minha casa e soma com ele. Mas toda a consequência do descarte errado do resíduo para aterro sanitário é o aumento do metano que está indo para a camada da atmosfera. Todo descarte de resíduo na rua, quando vem a chuva, levam para os córregos. Eu estou poluindo todos os córregos. E 99% das pessoas em Campo Grande não sabem nem quantos córregos nós temos dentro do perímetro urbano. Então, como é que eu vou preservar aquilo que eu não conheço? Então, independente se é Cerrado, se é Amazônia, ou aumenta ou diminui, eu penso que se a população se unir, se ela se informar, e por isso a importância da educação, por isso a importância da leitura, né? Enquanto escritora, por que há 15 anos eu escolhi escrever para a criança? Para tentar formar o cidadão do futuro. Já que a nossa geração não teve tanta informação para que a gente pudesse ser um cidadão que estivesse refletindo sobre a cada ação, né? Porque pode vir uma reação das minhas decisões, nós estaríamos assim. Ah, mas não vai ter solução? Eu penso que sim. Eu escolhi a criança porque ela vai ser esse gestor do futuro. E a gente fala muito, você falou de legislação, a gente fala de indústria, mas o que a população em geral, assim, aquela pessoa leiga, pode começar fazendo o primeiro passo para combater isso também? Eu vou trazer para Campo Grande. Por exemplo, eu falei dos córregos que estão todos poluídos com resíduos, né? Vou deixar a pergunta aí para quem está assistindo. Quantos córregos nós temos em Campo Grande? Eu faço a pergunta há 14 anos. Como ninguém acerta, 1% acerta. Mas aí são professores da área, então eles precisam estudar para poder repassar o conhecimento. Mas nós temos 11 microbacias com 33 córregos e um rio dentro do perímetro urbano de Campo Grande, todos poluídos de resíduos. Todos. Porque se o lixo da rua está lá e não era para estar, e aí onde vem a resposta da sua pergunta. O que o cidadão pode fazer mediante aí tantas catástrofes ambientais? Mas eu digo sempre para as crianças nas escolas, quando eu vou conversar com elas, é só um papel de bala. Mas Campo Grande produz 800 mil quilos de resíduos por dia. Se cada quase 1 milhão de pessoas jogar um papel de bala, são 900 mil papéis de bala. Né? Já foi comprovado que em uma tampa nasce mosquito. Um mosquito em 40 dias pica 300 pessoas. E é a informação que vai trazer essa mudança. Né? Por que é importante participar da coleta seletiva? Não é só porque é doado para cooperativas de catadores, que gera renda, que ajuda a economizar matéria-prima, água, energia, já vem a solução para o que você está dizendo, porque se eu reciclo, eu paro de ficar retirando e consumindo esse planeta, porque eu não tenho outro, então eu faço uma ação sustentável. Não descartei errado, não poluí, né, os ecossistemas. Não mandei para o aterro, diminuir a quantidade de metano que vai
fazer essa compactação de gases de efeito estufa. Então, cada ação vai ser importante. A gente não pode menosprezar, é só eu que vou fazer isso. Vou dar outro exemplo. Quando eu soube dessa tampinha, que pode ser mosquito, nas minhas caminhadas eu comecei a olhar para o chão. Invisíveis elas são, porque elas estão lá e a gente não percebe. E eu comecei a catar. No mínimo, eu cato uns 30 por dia. Eu aprendi a fazer um bonequinho de tampinhas. E faz a diferença. Aí eu faço um bonequinho de tampinhas. Há 4 anos eu dou 300, 400 bonequinhos. Vou salvar o planeta com essa ação? Não. Mas eu estou fazendo a minha parte. Sim. São 10 mil tampinhas que eu posso tirar das ruas de Campo Grande. Quando vai mudar? Não é saindo, fazendo o dia da limpeza, ou, né, vamos tirando, vamos limpar. No outro dia vai estar sujo. Vai mudar quando a pessoa entender que ela é geradora, ela é responsável pelo que ela gerou. E aí sim, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue o quê? Não sujar. A primeira coisa é não sujar. Né? Porque às vezes você fala, resíduo tem a ver com o aquecimento global? Diretamente. Eu vou tirar a matéria-prima da natureza, eu vou desequilibrar aquele ecossistema e alguma ação ali eu estou reverberando em gases de efeito estufa. Mara, para a gente aproveitar, já que você falou sobre isso, para a gente fazer um serviço para quem está assistindo. Onde descartar em Campo Grande e quais os serviços de coleta seletiva que a gente tem disponível? Bom, entrando no site da solurb.eco.br, clicando coleta seletiva, lá tem um mapa de Campo Grande, em que 72%, 75% recebe a coleta seletiva porta a porta. Clicando na área, vai saber o dia e o horário. Em não estando na área colorida, em cima desse mapa tem uma palavra leve, local de entrega voluntária. Clicando, você vai descobrir 220 e poucos leves em Campo Grande. Então, assim, nós temos os leves, tem a coleta porta a porta. Quem mora em condomínio, nós temos um decreto municipal de Campo Grande de número 209. Ele determina mais de 6 casas ou apartamentos, é obrigado a fazer coleta seletiva esse condomínio e é uma das condicionantes para se ter licença ambiental. E quem dá esse documento é a Solurb a partir do momento em que ele solicita. Então, independente de onde esteja esse condomínio, ele pode ligar na Solurb e solicitar a coleta separada. Né? Então, assim, mas eu digo que existe coleta seletiva, que a Solurb está há 11 anos, né, dentro de Campo Grande, com a parceria com a prefeitura. Mas, e antes? Todo bairro tem um catador passando com um carrinho. E muitos brigam com o catador porque ele rasga o saco, pega umas coisas e as outras ele deixa. Eu falo assim, você já perguntou para ele por que ele deixa? Eu falo, as pessoas ao invés de criticá-lo ou criticá-lo, olha, ele veio aqui, rasgou, pegou a latinha, por que o vidro recicla e não leva? Desde que existe um catador, isso há mais de 35 anos, passando na porta da sua casa, tem coleta seletiva. Porque ele vai vender para uma indústria, né, para o depósito que vai para a indústria, não vai para o aterro, então ele entra dentro da cadeia produtiva do ciclo. Então, a importância da gente entender que a questão social, por exemplo, do catador, eu posso chegar para ele e perguntar. Porque a maioria dos catadores estão em situações de vulnerabilidade, são pessoas que são analfabetas, ou têm problema com justiça. Ele não vai chegar e pedir, olha, cidadão, separa para mim aí que eu vou gerar renda para minha família, eu sustento. Ele não vai chegar com esse discurso. Mas se você é um cidadão consciente, você olhando aquela coisa acontecendo, minimamente a gente tem que, eu digo para minha neta de 12 anos, a Morgana, filosofar. O que é isso? É perguntar, por que ele está catando? Vem cá, por quê? Fazer uma reflexão. Esse porquê? Sim. A latinha está a 5, 7 reais o quilo, o vidro é 5 centavos. Ele vai dizer, eu não vou conseguir vender, e pesa para carregar o vidro. Então, enquanto consumidores conscientes, eu sabendo que a cadeia produtiva do vidro está meio enroscada, porque no Mato Grosso do Sul nós não temos uma indústria local que faça esse beneficiamento local, o preço que se paga não paga para o frete e o imposto para mandar para São Paulo. Então, isso também é uma questão de gestão pública que o governo precisa se preocupar com isso. Né? Mas eu, quanto consumidor, então, vou consumir latinha, não vou consumir vidro. Por quê? Porque ele não vai ter. Né? E hoje a gente pensa o seguinte, o consumo consciente, ele precisa parar, né? Nosso consumo sempre foi linear. Eu compro, consumo, jogo fora. Precisa entrar numa cadeia de economia circular. Circular é onde eu reciclo o papel, o metal, o vidro, o plástico. Então, eu estou fazendo geração de renda e movimentando a economia de várias outras cadeias produtivas a partir de um ato simples. Mas só 1 quilo meu não vai dar, vai ter que todo mundo separar e colocar dentro dessa rota. Quer dizer, 230 toneladas por dia poderiam estar sendo recicladas. Nós somos
né? Vamos dizer assim, eu posso afirmar que Campo Grande tem a destinação correta para todo tipo de resíduo. Por exemplo, enquanto ambientalista ou educador ambiental, eu faço justamente isso, é informar. Falta a população se atentar a isso, né? A criança de 1 ano, faça esse teste. É certo jogar lixo no chão? Ela já vem para você, não. Tá, mas por que toda a rua está suja, então? É atenção, né, Mara? Não. Tá, é importante reciclar? Sim! Por que a gente recicla tão pouco, então? Essa correria do trabalho, senta, deita, levanta e muitos compromissos, nós estamos deixando, primeiro, de cuidar de pessoas, de dar atenção para pessoas, às vezes nem para o filho, nem para a família, né? São só obrigações, agenda, e dorme. No outro dia acorda de novo, corre. Eu penso que a gente precisa, primeiro, cuidar do primeiro meio ambiente, que é o seu corpo, beber muita água. Você está bem, está legal? Se alimentou legal? Fez um exercício? Vai meditar, tomar um chazinho. A gente precisa parar para cuidar desse meio ambiente. Porque aí a gente, refletindo, vamos buscar a solução para coisas que são coletivas. Mara, a gente agradece muito a sua participação aqui. Muito bom conversar com você e esclarecer um pouco mais sobre isso, né? Bom, a gente agradece também a todos vocês que estão assistindo, que estão acompanhando a gente. Mara, você quer deixar um último recado? Como encontrar você? Bom, a neta Morgana disse assim, vovó, você sabia que você é a única Mara Calves do planeta Terra? Isso há 6 anos atrás. Falei, como assim, Morgana? Como é que você sabe disso? Pesquisei no Google. Depois que ela saiu, eu fui lá. E é verdade. Então, para quem deseja conhecer o nosso trabalho como escritora, como educadora ambiental, né, na proposta de ter acesso, porque o primeiro livro há 15 anos foi sobre resíduos, resíduo no lugar certo, planeta vivo e esperto. Escrevo sobre consumo, sobre água, sobre projeto de educação ambiental, projeto de filosofia, ética e cidadania, e tenho 15 obras sobre Mato Grosso do Sul. E o livro que conta a história de Campo Grande pelos córregos para ensinar, que nós temos 33 córregos, né, e um rio, infelizmente todos poluídos com resíduos, mas o livro é para isso, eu trago informações para trazer reflexões, e muita gente quer o acesso, então maracalves.com.br, você chega no nosso site, lá tem e todo livro meu tem meu WhatsApp. E a minha neta fala, meu filho, aí é meu filho, por que você coloca seu nome pessoal, vovó? Né? A neta, mãe, você não pode colocar seu nome pessoal nos livros. Eu falei, eu sou uma escritora que quero ser encontrada, então meu acesso é livre, tá? Na rede social, Mara Calves, no Face, no Insta, meu celular, meu e-mail, podem chamar, a gente faz aí oficinas, gincanas, conta história e tenta plantar a semente do bem para um mundo melhor. A sua parte, né? E ensinar o pessoal a fazer a sua própria parte também. Eu digo que é sensibilizar, quem sabe tocar mente e corações para a gente trazer outro clima, outra energia e outra harmonia nesse trato do ser humano e o meio ambiente. Obrigada, Mara. Gratidão. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Ai, Mara, você é tão boa. Nossa, Mara. Sempre que me chamam, falam, é mais uma chance de alguém ouvir e ajudar e despertar. Quem sabe? Os córregos para minha filha de 8 anos. As aventuras de